No vídeo de hoje falaremos sobre um filme que ele faz parte de um movimento do cinema durante os anos 60. E eu creio que alguns curiosos, eu tenho quase certeza que vocês já viram alguns trechos soltos assim na internet, principalmente quando eles querem se tratar de falar sobre filme cult. E não apenas as personagens, mas também como toda a estética presente na fotografia, que trazem elementos muito importantes que cabem em discussão. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre paleta de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. As Pequenas Margaridas é um filme tchecoslovaco lançado em 1966 de comédia dramática e surrealista, em que foi dirigido e escrito pela Viera Chytilova, responsável por outros filmes como Fruto do Paraíso de 1969 e A Herança de 1992. Eu já vou começar explicando aqui que o filme, os personagens dentro da trama, eles não possuem nomes. Isso porque ou eles são muito genéricos ou eles são nomes descritivos ali da pessoa. Então eu vou pedir pra vocês que, se vocês forem memorizar, memorizem o rosto dos personagens, dos atores e das atrizes, pra vocês não se perderem. No início vemos a Mary 1, que ela é interpretada pela Itka Sierhova, e a Mary 2, que ela é interpretada pela Ivana Kerbanova. Ambas estão sentadas usando roupas de banho e a gente nota que enquanto elas estão conversando, no fundo existem sons de rangidos meio que tentando interferir a conversa de ambas. E elas estão ali comentando como o mundo anda estragado, mas elas também não estariam muito longe disso. No dia a dia de ambas, vemos que elas gostam muito de fazer companhia uma para outra e, além disso, elas gostam de tirar proveito de homens. Dito isso, a Mary 1, ela sai com um homem mais velho que vai até um restaurante do bom e do melhor. Nisso, surge a Mary 2 no mesmo local, fala que é irmã da Mary 1 e começa a tirar proveito de tudo que tem ali presente, zombando na cara larga e interferindo de acontecer alguma situação amorosa. Isso quando elas não acompanham a vítima até a estação de trem mais próxima, fazendo uma pequena dramatização, fingindo que se importam com a presença ou com a breve noite que estiveram juntos. Daí, assim que o homem vai embora, elas caem na gargalhada. E isso que eu tô contando pra vocês é só a ponta do iceberg, por causa que existem muitos encontros entre esses homens, né, com ambas ou uma delas sozinhas, depois a outra chega. Então assim, eu só vou aqui relatar assim os primeiros encontros que acontecem no filme. Em outra situação, vemos ambas indo até uma boate de Praga, em que elas ofuscam um show que está ocorrendo com um casal dançando no estilo dos anos 20. E elas ainda irritam os outros clientes presentes, enchem a cara e começam a pintar o set no lugar. Mas quem vê de fora, como os clientes lá da boate de Praga, ficam achando assim que elas são de bem com a vida, elas têm tudo bom humor, não tem nada de errado com a vida delas. Mas tá um pouquinho longe disso. Isso é tudo meio que para disfarçar e deixar os verdadeiros sentimentos em segundo plano. Isso porque vemos que a Mary 2, ela tenta cometer suicídio enchendo o apartamento de gás, mas ela falha porque deixou a janela aberta. Nisso, a Mary 1 aparece, nota a situação e repreende a amiga. E agora eu vou falar a parte minha favorita do filme, que quando eu vi toda aquela pigmentação das cores, todos aqueles objetos presentes na mise-en-scène, eu realmente determinei que aquele filme era um dos meus favoritos na vida inteira. A Mary 2 vai até o apartamento de um outro homem que coleciona borboletas, um tanto quanto específico. Ele sempre está lá, declarando o amor por ela. Já ela, nem tchum, só fica querendo saber se tem comida para ela se alimentar no local. E esse homem continua se arrastando por ela. E não contente com isso, esse cara continua perseguindo ela, assim, ligando, se declarando. E ela cai na gargalhada lá com a outra Mary. Em outra cena, ambas estão juntas novamente e elas param para ver os vários nomes e números de telefone escritos nas paredes do seu apartamento, escolhendo qual homem vai iludir dessa vez. Porque eu acho que vocês já notaram que elas meio que não têm uma renda fixa, elas são desempregadas, elas vivem ali no bem bom dentro do apartamento delas, então meio que elas, tudo bem que elas tiram proveito dos homens, mas também ela depende deles ali pra se alimentar, sair um pouco, né, tirar proveito disso.
Quando elas não estão caçando uma nova vítima, elas mergulham em uma banheira cheia de leite e começam a filosofar novamente a respeito da vida, da morte, sobre a existência e a inexistência das coisas. Por mais que o filme ele possua diálogos, né, ele não é um filme mudo, ele não é o forte do filme em si. As cenas se expressam e falam por elas de outras formas, seja com os enquadramentos, os silêncios, a mudança das cores na fotografia, as roupas das personagens e até as suas atitudes com os outros personagens. Lembrando que esse longa-metragem ele faz parte do chamado Cinema Novo ou Novelli Vague Tcheco, que é um tema bem interessante que eu penso em trazer futuramente ali na Semana de História do Cinema, que eu ando trazendo aqui para o canal, que eu vou deixar um card aqui em cima para a playlist desse especial. As Pequenas Margaridas, ele foi um filme planejado pela Chytilova como uma sátira, em que as personagens, elas tiram sarro, elas tiram proveito da burguesia. Por isso que elas sempre estão ali tirando proveito dos homens. E elas então estão sempre em restaurantes bacanas, em estilo de vida totalmente diferente do que elas estão habituadas, já que a gente vê ali, né, pelo modo como elas vivem, o modo como elas se vestem e tudo mais. Além de atacarem esses homens no poder, a própria diretora descreve o seu próprio filme como um obituário sobre uma visão negativa da vida. Sem contar que esse filme ele pode ser tanto interpretado como considerado por muitas mulheres como um filme feminista. Na época do filme, as duas protagonistas, a Mary 1 e a Mary 2, elas não eram atrizes profissionais. Então por isso que quando a gente assiste, a gente sente uma interpretação leve, uma amizade ali entre elas que pode ser algo muito além do que tá ali na frente das câmeras. Em geral, As Pequenas Margaridas é um filme que ele rompe de forma radical o tal do realismo cinematográfico, que eu já citei em outro vídeo aqui do canal e eu vou deixar um card aqui em cima para vocês irem lá e conferirem com calma. Em que, além da diretora de hoje, dentro da década de 1960, existiram vários outros diretores que pertencem ao cinema político vanguardista, em que criavam obras não narrativas que podem ser ligadas ao dadaísmo, aquele mesmo movimento artístico presente na vanguarda europeia durante o início do século XX, que sempre foi considerado algo propulsor de uma estética surrealista, de caráter ilógico, antirracionalista e de protesto. Um claro exemplo que vocês devem conhecer acerca desse movimento são o Duchamp, o Man Ray e o Salvador Dalí. E apesar dele ser muito ligado ao surrealismo, os artistas surrealistas tchecos da época, eles não concordavam e viam o filme com um certo desprezo. Talvez seja por causa que o filme era dirigido por uma mulher? Provavelmente. Cabe discussão. E aí, gente, a forma que eu tentei descrever o roteiro, como eu sempre faço nos vídeos, pode ser que tenha despertado uma certa estranheza para vocês, porque parece assim que tá faltando alguma coisa e que talvez não faça sentido. Mas não é só porque o filme em si ele tem uma ligação com o dadaísmo, mas porque a diretora adota procedimentos fotográficos e de montagem que buscam gerar um senso de anarquia, ao mesmo tempo uma desconexão interna, em que os fatos que acontecem na cena X, eles não precisam necessariamente ter uma ligação ou ter um porquê para que os fatos da cena Y aconteçam ou tenham sentido. Por isso que a fotografia é tão distinta do que estamos acostumados, em que uma hora é muito saturado as cores, mas depois pode ficar com um aspecto em preto e branco, mas pode se tornar também algo totalmente monocromático. E por sua vez, acaba novamente refletindo toda essa estética dentro da narrativa, em que a gente fica se questionando, nossa, mas aconteceu tal coisa e agora elas estão em outro lugar, com outros homens, e aí a gente começa a se questionar se são dias corridos, ou um dia é numa semana, o outro dia pode ser em outro mês, ou em outro ano, a gente não tem muito essa noção de tempo. Fazendo assim uma ligação também com os assuntos profundos que elas abordam quando estão divagando, como no momento da banheira. Daí vocês lembram que no início do filme eu trouxe a importância da gente lembrar que enquanto elas conversavam existia um rangido por fundo, aquele som que tentava meio que interferir na conversa delas? Pois bem, isso também tem um motivo. O que acontece? A trilha sonora, que ela é composta por ruídos ou sons desconexos dentro da trama das Pequenas Margaridas, eles são ali sempre ligados aos gêneros musicais, tanto do industrial como do jazz. E aí a gente está acostumado
em assistir filme mainstream, aqueles filmes que vai pra grande mídia, pros grandes cinemas de rua, grandes cinemas de shopping, que o que acontece? A música que está presente na cena, seja ela popular ou instrumental, ela tenta passar um sentimento ou uma emoção para o telespectador. Porém, quando estamos falando do filme cult, de um cinema mais lado B, como no caso do filme de hoje, a música ela se torna um personagem dentro da cena. Ele tem toda uma outra importância ali. E isso a gente pode notar em outros trabalhos cinematográficos, como o filme Eraserhead, lançado em 1977, em que foi dirigido pelo David Lynch. Em que esse longa, ele possui esse lance industrial, que por mais que a trama seja dramática, com pitadas de horror, ainda faz ela ser bem presente, dialogando com o personagem na cena, que até então parece estar sozinho. Na época do seu lançamento, ele foi muito criticado ali pelo líder comunista tchecoslovaco Jaroslav Prugines em maio de 1967. Resultando em ele ser retirado de exibição dos cinemas, por retratar o devasso. E desde então, ele foi reproduzido apenas em pequenas exibições no país. As Pequenas Margaridas foi muito bem recebido pela crítica nacional, entrando ali no ranking de melhores longas no site They Shoot Pictures Don't They. Sem contar que ele foi listado como o 6º melhor filme dirigido por uma mulher em uma enquete feita pela BBC em 2019. O longa ganhou no prêmio Trilobit de melhor filme tchecoslovaco em 1966, pela União de Filme e TV, seguido do Grand Prix da Associação Belga de Críticos de Cinema como melhor filme em 1968. E o filme que indicarei hoje é Valerie e Sua Semana de Deslumbramentos, um longa experimental e de drama lançado em 1970, em que foi dirigido e escrito pelo Jaromír Jeres. Lembrando que esse longa-metragem ele foi baseado num livro de mesmo nome e escrito pelo tcheco Vítězslav Nezval. Já que eu trouxe um filme com a pegada surrealista e que temos protagonistas que estão nem aí com a hora do Brasil, ou melhor, com a hora da Tchecoslováquia, eu lembrei desse filme, também surrealista, que apesar dele não ser feminista, não ser dirigido por uma mulher, vai na mesma pegada com a protagonista em si. Valerie, uma jovem adolescente que vive com a sua avó, começa a ter os primeiros contatos com a sua consciência sexual quando um grupo circense chega à sua cidade. Eaglet é um jovem que a presenteia com um par de brincos mágicos. E aí começa a acontecer uma linha entre sonhos e realidade nessa fantasia psicológica surrealista. Uma história que trata de amor, medo, sexo e religião. E você, já assistiu ou já ouviu falar sobre As Pequenas Margaridas? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu possa trazer aqui pro canal e contar em mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!